Olá pessoal, bem-vindos ao módulo do método das forças. Neste módulo nós vamos aprender a fazer estruturas hiperestáticas usando o método das forças. Vocês vão ver agora como vai ficar muito mais fácil agora que vocês já treinaram estruturas isostáticas e já aprenderam a calcular os deslocamentos. Vamos acompanhar a apostila, convido a você a imprimir e a ler comigo e fazendo as suas anotações. Não esqueça de deixar embaixo aqui da aula a sua dúvida ou o seu comentário, tá ok? Então vamos para a apostila. Muito bem, aqui na apostila então é o nosso módulo 8, método das forças. O método das forças é um dos métodos clássicos para análise das estruturas hiperestáticas. Ele é chamado assim porque as incógnitas são forças ou momentos, mas também é conhecido como método da compatibilidade ou método da flexibilidade. Sua metodologia se baseia em somar uma série de soluções básicas que satisfazem as condições de equilíbrio, mas não satisfazem as condições de compatibilidade da estrutura original, para, na superposição, restabelecer as condições de compatibilidade. Isso está no livro do Luiz Fernando Marta, 2010. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a estrutura, igual a gente fez no método, no princípio dos trabalhos virtuais. A gente pegou a estrutura real, dividiu em sistemas, agora a gente vai dividir em sistemas por quantidade de sistemas igual ao número de grau de hiperestaticidade. Então, lembrando lá no primeiro módulo, a gente tem o grau de hiperestaticidade, lembra? O GH, que a gente calculava se a estrutura era isostática, era hipostática ou hiperestática. Bom, durante o exercício a gente vai relembrar, mas se você ainda tem dúvida, volta lá no módulo 1 e faça uma das primeiras aulas, grau de hiperestaticidade, tá ok? Na prática, dividiremos a estrutura em um sistema principal e sistemas auxiliares. O sistema principal é composto de uma estrutura isostática. As forças e momentos associados aos vínculos liberados são as incógnitas do problema, chamado hiperestáticos. O número de vínculos a serem eliminados é igual ao número de grau de hiperestaticidade. GH, aprendidos no módulo 1 deste curso. A escolha do sistema principal é livre. Qualquer estrutura isostática pode ser escolhida, desde que seja estável estaticamente. O número total de sistemas é sempre igual ao número de grau de hiperestaticidade mais 1, que é o sistema principal. Então vamos olhar aqui essa estrutura aqui, ó. O esforço associado aos vínculos eliminados são as reações XI, onde I é o número de índices que varia de 1 até o número do grau de hiperestaticidade. Vamos pensar aqui. Temos essa estrutura que é hiperestática, né? Grau de hiperestaticidade 2, né? Quantos apoios nós temos? 3 aqui e 2 aqui, então nós temos 5. 5 menos 3 equações da estática, 2 graus de hiperestaticidade. Ou seja, temos aqui duas reações de apoio a mais. Então, como poderia ser a minha estrutura? Eu poderia deixar um apoio aqui, ó, de terceiro gênero e isso. Agora fica melhor a caneta. Um apoio de terceiro gênero e aqui esse apoio de segundo gênero eu vou substituir então por duas forças, uma força X1 e uma força X2. Então eu vou ter três sistemas aqui. Um sistema principal que é a minha estrutura isostática, ou seja, essa toda estrutura com um engaste, e eu vou ter mais dois sistemas. Um sistema que é a minha estrutura sem esse carregamento, com um X1, com uma carga para cima, e um outro sistema com apenas a carga horizontal. Então eu vou ter um sistema principal e mais dois sistemas, um com a carga para cima e um com a carga para
horizontal. Se nós fizéssemos uma outra opção, tem outra opção? Tem sim. Eu posso deixar aqui, ó, substituir esse engaste aqui por um apoio de segundo gênero. Então olha só, aqui teríamos um apoio de segundo gênero, é difícil desenhar, de segundo gênero, e aqui, esse daqui de primeiro gênero, de segundo gênero, a gente transformaria em um apoio de primeiro gênero. Aqui eu tenho o quê? Uma estrutura isostática. Quantos apoios eu tirei daqui? Eu tirei aqui o momento, né? Então, aqui vai ser o meu sistema 1, o momento que eu tirei. E aqui eu tirei o quê? Uma reação, a reação horizontal. Então, essa reação é o meu sistema 2. A soma do sistema principal, que é o azul, mais o sistema 1, que é o momento, mais o sistema 2, que é a carga horizontal, eu tenho de novo a minha estrutura original. Então, durante o exercício, a gente vai ver que a gente pode escolher o sistema principal que a gente quiser, que a gente tiver mais facilidade. Então, se você tem mais facilidade com um pórtico com dois apoios, aqui um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero, você faz dessa forma. Se você acha mais fácil o engaste, eu prefiro o engaste, que as reações do somatório lá já dá direto o valor, você pode fazer então do lado esquerdo. Durante os exercícios, a gente vai ver com mais facilidade e vocês vão ver como fica fácil, tá? Se você não aprendeu nesse primeiro momento, fica tranquilo. Mas é isso, a gente vai transformar a estrutura hiperestática em estruturas isostáticas, ok? Vamos continuar lendo aqui. Matriz de flexibilidade ou vetor dos termos de carga. Para determinar os valores de x e x1, x2, que são as reações que a gente quer, correspondentes, é feita a superposição de casos básicos, utilizando o sistema principal como estrutura para as soluções básicas para restabelecer as condições de compatibilidade. Para isso, utilizaremos a matriz de flexibilidade apresentada a seguir. Então, olha só. Aqui o que nós temos? Vamos ver se a gente conhece todos os termos. Esse delta aqui, ele é o quê? O deslocamento que aprendemos no módulo 7. Esses deslocamentos aqui também são. Esse daqui também são. E esse x1 e x2 são as reações que eu quero encontrar. Então, a gente não fez agora no pórtico acima, achamos duas incógnitas, a gente substituiu dois apoios por dois carregamentos, x1 e x2, e esses são os valores que nós vamos encontrar através dessa matriz. Como a gente pode resolver essa matriz? Aqui tem uma multiplicação e aqui uma soma. Então a multiplicação de matriz é esse vezes esse e esse vezes esse. Depois nós temos esse vezes esse e esse vezes esse. Isso nos dá o sistema aqui abaixo. Depois a gente vai somar depois da multiplicação. Então a gente tem esse sistema aqui embaixo. O delta 1, 0, o que é delta 1, 0? É quando eu comparar o sistema 1 com o sistema principal. Mais o delta 1, 1, que é o que? O sistema 1 com o sistema 1. Vezes x1. Mais delta 1, 2, x2. Delta 1, 2 é o sistema 2, 1, comparado com o sistema 2, o diagrama de momento. Aqui o delta 2, 1, eu vou comparar o sistema 2 com o sistema 0. Aqui é 2, 0, né? Mais delta 2, 1 vai ser o 2 com 1 vezes x1. Mais o delta 2, 2, que é o 2 com 2, x1, x2. Então, essa aqui é muito importante vocês anotarem. Coloca aí, ó,
na apostila, sublinha, marca, faz um marca-texto aí, porque essa parte é muito importante. Esse sistema nós vamos usar em todos os exercícios, tá ok? Se nós só tivermos um x1, um sistema, a gente só vai usar esse pequeno trecho aqui. Se a gente tiver mais de um sistema, aí a gente vai acrescentando. Se eu tiver 3 sistemas, 4 sistemas, eu vou aumentar essa minha matriz e ela vai, essa expressão aqui vai até o x que eu tiver, tá ok? Esses termos e coeficientes correspondem a deslocamentos ou rotações nas direções dos vínculos eliminados do sistema principal adotado. Para determiná-los, usaremos o princípio das forças virtuais, PFV, estudada no módulo 7. Determinação dos termos de carga e coeficientes de flexibilidade. No exercício do princípio das forças virtuais, nós utilizamos um sistema real de deformação e um sistema de forças virtuais. Lembra? Com um carregamento virtual generalizada, aplicada sobre o ponto ou na direção do deslocamento ou rotação que queríamos calcular. Então lembra, a gente pegava a estrutura, aí eu quero o deslocamento no ponto B. Aí eu fazia um sistema unitário com carregamento em cima do ponto B. Aí eu achava o deslocamento. No método das forças, para determinar os termos de carga, que é o delta I, esse I é o 1 ou 2, 0, o sistema real de deformação é o caso 0, no qual tem os valores de hiperestáticos igual a 0. Já o sistema de forças virtuais varia de acordo com o termo de carga que se deseja determinar. Por exemplo, para encontrarmos o termo 1, 0, é a combinação do caso 1 com o caso 0. Para o termo 2, 1, é a combinação do caso virtual 2 com o caso virtual 1, e assim sucessivamente. A equação que expressa o cálculo do deslocamento ou rotação em um ponto do pórtico plano pelo princípio das forças virtuais é a expressão geral para o termo da carga delta I0 e o coeficiente de flexibilidade delta IJ. Então aqui, ó, deslocamento IJ é igual ao NI vezes o NJ dividido por EA dx, com o momento também mais o integral do momento I com o J. O que é esse IJ? Então se eu tenho aqui 1 e 0, então o meu I é 1 e o meu J é o 0. Se eu tenho, o meu I aqui é 1 e o meu J é 0, dx. E aqui também a mesma coisa com a cortante. Olha aqui, eu coloquei a legenda para vocês. O N, então, é o diagrama de esforços normais. O M é o de momento fletor. O Q é de esforços cortante. O E é o módulo de elasticidade. O G é o módulo de cisalhamento do material. O A é a área da seção transversal e o I é o momento de inércia da seção transversal. E esse X aqui é o fator de forma da seção transversal que define a área efetiva para o cisalhamento. O termo de carga é encontrado sempre que o J é igual a 0 e os coeficientes de flexibilidade quando o J for diferente de 0. A última integral da equação da energia potencial por cisalhamento é geralmente desprezada na presença de outras integrais para o caso. Muito usual de barras não curtas, com comprimento de vão bem maior do que a altura da seção transversal. Nas treliças só existem forças internas normais e constantes em cada barra, como já estudamos no módulo 5. Para treliças com barras com seção transversal constante, que são barras primáticas, a expressão para termos de carga e coeficiente de flexibilidade pode ser reduzida então apenas ao somatório das normais vezes o comprimento dividido por EA, onde L é o comprimento da barra. As grelhas não existem o termo de energia de deformação axial e há um termo então de energia de deformação por torção. A expressão para o termo de carga e os coeficientes de flexibilidade das grelhas, então no lugar da minha normal eu tenho
a torção e despreza então a energia por cisalhamento. Tá ok? Então T é o diagrama de momento torsor, G é o cisalhamento do material e J é a inércia, a torção da seção. Após a determinação de todos os termos de carga e coeficiente de flexibilidade, deve ser aplicado os resultados obtidos na matriz de flexibilidade, o item 8.1 deste módulo, e resolvidos o sistema. A solução da estrutura não termina na obtenção dos hiperestáticos, xi. É necessário obter o diagrama de esforços internos e dos deslocamentos da estrutura, calculando ou utilizando os valores xi como esforços se fossem esforços se fossem forças ou momentos na estrutura, ou utilizando a própria superposição de casos básicos para obtenção dos esforços internos ou deslocamentos finais. Nos exercícios desse modo, utilizaremos a tabela de Kurt-Beer para a compatibilidade dos esforços. Essa é a metodologia mais aplicada no ensino da hiperestática nas universidades do Brasil e a mais pedida pelos alunos. Então, mais uma vez, dá uma leitura nessa apostila, ela está bem explicadinha. E se você ainda continuar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Agora nos exercícios, tenho certeza que as suas dúvidas vão ser sanadas. A parte de teoria, às vezes, pode confundir um pouquinho, mas quando nós vamos para o exercício, a gente vai aplicar e vai falar, nossa, era bem fácil. Tenho certeza, se você fez todos os exercícios até agora, você vai ter bastante facilidade de entender. Os exercícios de hiperestática são trabalhosos. A gente vai ter muita continha, mas se você entender o conceito, são bem fáceis. Para melhorar a aula, eu já vou colocar o resultado dos diagramas de momento, que é o que nós vamos usar para comparar as equações, pronto. Não vou calcular as reações de apoio e montar os diagramas, senão nossas aulas vão ficar com mais de 1h, 1h30, e você não vai ter tanta produtividade. Eu vou ficar enrolando você, fazendo exercício que você já fez até agora e não vai aprender o conteúdo novo. Então eu já vou focar direto no conteúdo novo para que você aprenda, tá ok? Então encerramos por aqui essa aula de introdução ao método das forças e vamos para os exercícios. Um grande abraço e até a próxima aula.